dia a todos, estamos dando início a mais um UFC aqui para falar desse mercado, essa volatilidade toda, né não, Ricardo? Isso aí, quem diria Petro tá como nunca ali, só Vale tá segurando bem. Vale que teve menos vol. Mas a gente vai comentar um pouco disso, mas antes vocês puderem dar um feedback de som e imagem. Isso. Como de praxe. Para darmos início aos trabalhos. Zank tá falando que tá ok, Guto Ferrão falou que tá tudo ok, a sala de assessores também tudo ok, Simone, Guto aqui da GOIL também falou que ok, obrigado, Ilan também falando que tá tudo ok, Maurício SP, Thiago da Actio, bom dia Thiago, duas coisas, a gente não almoçou, ainda não é meio-dia. Isso aí, tá. Isso aí, então vamos lá. Vamos lá. Falar... a pessoa estava perguntando até aqui de Hering, tá? Obrigado, Thiago. A pessoa estava perguntando de Hering. Vendas no varejo, né? Saíram hoje e os números vieram bem ruins, né? Abaixo, pior do que as expectativas. A expectativa era de uma queda de 2,2% e veio uma queda de 3,1%. Por isso que Hering era uma das maiores quedas, né? Olhando o varejo. Aquela empresa que está passando por reestruturação, já entrega um same-store sales negativo. Quando vem vendas no varejo pior, ele fala, pô, se antes a venda no varejo era positiva, ela entregava negativo, quando veio negativo vai ser pior ainda. Então o pessoal acabou batendo aí em Hering. BR Malls a gente pode falar, Zank, o que acontece? BR Malls abriu, chegou a subir 2%, chamou a atenção. Por que subiu 2%? Vamos tentar explicar. E depois voltou. É um player de juros, a gente fala muito nisso, né? Quando a curva de juros acaba cedendo, ela acaba subindo mais. E aí, como as vendas no varejo eram muito fracas, as curvas de juros começaram a cair. Por que isso? Porque está mostrando a desaceleração no consumo. Se você tiver desaceleração no consumo, a taxa Selic de juros talvez não precise subir tanto, não precise ir para 14%. Ela pode parar em 13,25%, 13,5%. Né? Na próxima reunião sobe para agora, final do mês, sobe para 13,25%, poderia dar mais uma de 0,25%. E não chegar a 13%, por isso aí, BR Malls começou a subir bem, depois a pessoa falou, a bolsa piorou, tal, deixa pra lá, tudo acabou voltando. Isso aí. Essa questão, só complementando de Hering, é uma empresa exposta a varejo, etc., em reestruturação, aí tem um fluxo natural, né? Porque você precisa de um trabalho muito maior numa época de reestruturação e mais cenário desafiador. É muito melhor você estar numa empresa redondinha, que é o que acontece com lojas Renner, por exemplo. Esse ela está sofrendo, eu nem vi, mas não deve estar sofrendo isso. E aí tem justamente esse fluxo aí, porque, de novo, a gente comenta aqui bastante que o management é muito importante, né? Você ter uma empresa redondinha que entrega, aí nesses momentos difíceis aí que você vê o diferencial disso aí, e pode ser o que está acontecendo em Hering, né, também. O Drive está perguntando aqui que notícia é essa de que o UBS recomenda a compra de Petro mesmo sem balanço. Eu não vi, tá, gente? Eu só vi o Bank of America Merrill Lynch elevando de neutro para compra a Petrobras hoje. Isso eu não vi, Drive. Se tiver aqui, posta aqui que a gente dá uma olhada. O Mala falando aqui de Brasil Foods, vai quebrar. A gente colocou o Brasil Foods, né, na nossa carteira short desde a segunda-feira da semana passada. No mês, o Ibovespa sobe... Agora está subindo o quê? 6% no mês mais, né? Chega a estar subindo uns 7,5% no mês. Estava subindo. Estava 8 e pouco, né? Deve estar subindo quase 8%. O Brasil Foods está caindo. Então, colocar Brasil Foods acho que foi correto, está sendo correto por enquanto. A gente segue com o Brasil Foods short. Por que do short? A empresa, ela se beneficia com câmbio. Concordo. 50% é exportado, 50% é vendido no mercado doméstico. O problema é que o mercado doméstico está horroroso, né? Vide ontem Pão de Açúcar, acho que foi ontem, que divulgou os números das vendas do supermercado deles. Vendas mesmas lojas, ou seja, same-store sales, ano contra ano, 4% de alta. Pô, mas cresceu, peraí. A inflação está em 8%. O cara entregou 4%, corroeu, ele não conseguiu repassar o preço. Ou é aquilo que a gente acha. Não é nem que ele não esteja conseguindo repassar o preço. As pessoas estão trocando os produtos. Ao invés de comprar um prato pronto, uma lasanha, o cara acaba comprando a massa, a carne, presunto, fazendo em casa. Então o Brasil Foods no mercado doméstico está muito ruim e o valuation é extremamente elevado. É diferente quando a gente fala uma Ambev. É a cerveja. Não tem o produto substituto da Ambev. O cara vai beber o quê? Belco. Qual cerveja que ele vai beber? Água. Então não acontece isso no sentido da cerveja. Ali na Brasil Foods, sim. E fora que as expectativas são
bem elevadas. Né? O Alexandre Gines postou aqui, Bank of America, isso aí ele levou, obrigado. Eu digo do UBS, tá, gente? Se tiverem do UBS, por favor. Lojas Americanas a gente segue recomendando, o Vicenço aqui perguntando, segue recomendando. Tá em varejo, resiliente, R$32. Se o varejo caiu, você vai ver um crescimento dela. Por que você vai ver um crescimento? Porque ela não é afetada nesse cenário. Né? Tanto é quando às vezes você tem um boom no varejo, ela também não sobe. Porque é redondinho ali, é chocolate, aquela camiseta branca, tudo mais, tal. Então, ela não é afetada com esse ticket médio bem mais baixo. O Apolo perguntou, Belco? Não fui só eu que já tive 5 no bolso, precisava ficar bebendo quando era estudante. A Belco era uma marca conhecida, meu Deus do céu, horrorosa. Belco, isso aí, senhores. Quem lembra de Belco? Não faço nem ideia que seja. Não é cerveja, não? Belco é mais no Rio, né, eu acho, cara. Belco, aí tinha própria skin Cariol. Impressionante. Lâmina... Acho que vale comentar de Vale, né? Uhum. O pessoal perguntando bastante, enfim. Até quando a gente saiu da sala estava em alta. Acho que vale o destaque para a reunião do Conselho de Administração hoje. Eles vão avaliar o pagamento de rendimento mínimo, de remuneração mínima para os acionistas. Eles divulgaram isso em janeiro, que seria uma parcela de $1 bi agora em abril e outra em outubro. Então eles vão justamente avaliar essa primeira parcela. E se for aprovada, a Vale fica ex amanhã e o pagamento é dia 30. Deve ser aprovado, enfim, sem grandes problemas, apesar de, enfim, vale monitorar ainda, mas acho que o destaque principal fica para a segunda parcela, que vai ser avaliada em outubro, que também é de $1 bi, mas muita gente já falando em possível corte ali para a próxima parcela, alguma coisa nesse sentido, porque, de fato, o cenário está bem difícil para a Vale em termos de caixa, né? Pressão sobre os preços do minério, a gente tem capex elevado, investimento elevado, então teoricamente o que tem se falado eles vão manter a primeira parcela agora e a segunda parcela em outubro, talvez tenha alguma revisão, alguma coisa do tipo, para 2016 talvez reduzir ainda mais essa questão de dividendos, porque realmente o caixa vai seguir pressionado 2015 e 2016, então é um pouco disso. Agora, pontualmente Vale sobe hoje por conta de preço de minério, estava subindo cerca de 4%, mas é aquele respiro, né? Enfim, estrutural, você está subindo 4% hoje, um preço do minério, mas caiu, enfim, e deve se manter num patamar baixo, tá? Então você vai ter esses respiros de Vale, mas estrutural ainda muito difícil. A gente recomenda ainda ficar fora do setor e na nossa carteira arrefeceu bastante, o pessoal da área de análise falando que Vale sobe 1,8, chegou a subir 2 e alguma coisa, mas a gente ainda continua bem cético com relação a Vale e continua na nossa carteira short, ali Vale com 15%, junto com as demais ações, ali a gente vê um curto prazo difícil para ela ainda. E Petrobras, né, essas informações aí permanecem, a gente já vem discutindo, vem falando com vocês, mas vale sempre lembrar, né, agora saiu que o balanço deve ser divulgado dia 22 à noite, tem uma reunião dia 22 de abril, pós-feriado, para discutir o balanço, e aí o valor fala em perdas entre 14 e 28 bilhões de reais, né, o ativo andou ontem muito por conta da possível venda da Braskem, faz todo sentido, a gente sempre falou isso aqui, por que não ter Braskem? Pode chegar um momento que a Petrobras queira vender. Vai ter prêmio de controle ou não? Quando você está apertado, não tem prêmio de controle. Vende o preço que está. Mas a Petrobras poderia arrecadar 2,8 bilhões de reais. Não resolve o problema, ajuda. Fora isso, o modelo de partilha. Se tiver uma mudança, pode ser bom para a Petro. Qual seria a mudança? No modelo de partilha, gente, a Petrobras foi obrigada a entrar. Mas isso é bom para a Petro. Petróleo a 150 era. E se tivesse dinheiro, e se não tivesse subsídio, né? Sem investigação. Sem investigação, sem fraude, nada disso era bom. É um modelo utilizado até na Noruega. Todo bloco licitado, ela teria que entrar com 30%. Né? O pré-sal foi descoberto entre 2007 e 2008. Demorou-se para licitar, preparar esse modelo só em 2010. Em 2010 começaram a licitar o pré-sal. A Petrobras entrou com 30% em cada bloco. Hoje, nesse modelo de partilha, não pode mais se licitar nada. Porque se licitar, a Petrobras entra com 30%, ela não tem dinheiro, ela tem que pagar.
Ela pagou. Lembrando que no final de 2013, para fechar as contas do governo, ela pagou 6 bilhões de reais. Então, é mais um problema para a companhia. Petróleo antecipado, ela paga petróleo futuro. E sem dinheiro. Ela pagou petróleo a $100, agora está aí na casa de 50 e poucos. Então, ela tem esse problema. Se retirar, mudar o modelo de partilha, conteúdo nacional, o que é positivo? Ela pode vender os blocos que ela já até opera, já possui 30% no mínimo, e nas próximas licitações, abre o modelo para licitação, as próximas licitações ela não participa. Só participa assim, cara, aquele bloco ali é muito bom porque eu perfurei. Então eu participo. Entro com 30%, 40%, 50%, 60%, quanto ela quiser. Mas é uma decisão racional. No atual cenário, né, é muito ruim o modelo de partilha para ela. E até porque o governo não vai licitar nada. A produção brasileira não cresce de petróleo, o governo arrecada menos royalties. Tem que mudar isso. Mudou, o governo vai começar a arrecadar dinheiro também, que é licita, tem royalties, recebe esse dinheiro antecipado. Então seria interessante. O pessoal está falando que o dólar está apresentando queda. Por que o dólar está apresentando queda, gente? Né? Eu acho que são dois fatores. Primeiro, o fator aqui, né, a melhora, a Dilma falando que vai ceder para o Congresso, seguro-desemprego e tal, o que você precisa para passar aí. Então a gente já está vendo a Dilma aprovando isso. Esse mês o dólar está em queda muito por conta disso. Dilma e Levi, ok, cenário melhorando no cenário doméstico, né, e até também essa taxa de juros menores com essas vendas no varejo, né, piorando. E também os números nos Estados Unidos vieram um pouco piores do que o esperado. Saíram vendas no varejo por lá, o esperado era 0,9 de alta, 1,1 de alta e o reportado foi 0,9. Então, é outra situação, também preocupante, e o dólar aqui mais fraco, tá? Por isso até que eu acho que hoje está sofrendo mais. O pessoal tá fraco de pergunta hoje, o pessoal tá perguntando muito do dólar aqui, mas mais ponto de técnico, né? O pessoal tá falando aqui, mas mais ponto técnico. Deixa eu ver, ó. Vendas no varejo tem o pior resultado desde agosto de 2003, para quem achava que era uma marolinha. JBS? O Vasco está perguntando. JBS a gente não entraria, né? Porque a gente fala de empresa boa, governança, tudo mais, está sendo acusado agora de pagar R$200 mil, nem é um valor alto, né? Mas pagou, não interessa, é R$1, 10 milhões, se foi propina, de pagar R$200 mil para a empresa de fachada do Vargas, que é ex-deputado, que era do PT, agora não tem partido, é empresa de fachada, então seria propina, tá? O Zank perguntou sobre Ambev. Ambev, o nível de short aumentou absurdamente, 118 milhões de ações short. Ação a 20 e poucos reais, não, 20 reais, né? Quase Se 20. você falar a gente está falando aí em 236 milhões de reais short. Cara, é impressionante, entendeu? Perigoso ficar short. É hora de comprar. Quem tem eu carregaria, montaria algumas frentes para frente, mas entrar agora, eu sempre falo isso, o ativo anda, né? Tem que falar mesmo, né? O ativo continua subindo. Botar uma fence ali que uma você fence. pega Compra o alto. ativo, mas põe a fence, né? Pra quem já tem, né? Não, cara, assim, quer entrar? Compra o ativo, mas monta uma fence sem custo. Né, uma zero cost ali, que eu acho que dá, até porque a vol é baixíssima, né? Tende a ser baixa de Ambev, né? Ela não é um ativo que oscila muito, tende a ser baixa, não deve ser muito caro. Cenário para o Itaú, o Veste está perguntando. Pô, vamos perguntar de rodovias, de educação, vamos perguntar de... daqui a pouco eu falo de rodovias. Boa. Mas tô brincando, né? Ele já falou de Vale. Mas para Itaú, óbvio, né? Ontem você teve a Fitch rebaixando a perspectiva para bancos, mas reiterou o cenário ainda melhor para Itaú e Bradesco, que tem que ter um nível, né, de classificação de risco acima do risco soberano do país. Por quê? Eles mesmo falaram mix, inadimplência, os caras são muito controlados, diversificação, né, de crédito. Então eles reiteraram, o crédito deles era A-, o de bancos caiu para BBB+. Mesmo assim, a nível do rate soberano Brasil, era A, a classificação de risco impressionante, assim, de bancos eu nem olhava. Assim, é o tipo de negócio que você não se preocupa. Eu não olho a classificação de risco da Ambev, eu não tô preocupado com a cara tem caixa, tem 7 bi de caixa. Itaú, mesma coisa, entendeu? Comprar a Ambev e se defender como? É uma fence, uma operação via operações estruturadas, tá? Você pode falar aí, se você tiver direto um assessor, o assessor te explica melhor, né, esse cenário do que seria uma proteção na fence via estruturada. Basicamente, eu vou dar uma noção de
Faz o Red tomando cerveja. Explicar só em linhas gerais é como se você comprasse o papel agora e fazesse essa estrutura de opção a custo zero. E aí, imaginando uma estrutura para dezembro, por exemplo, aí você ficaria ali, participaria de uma alta de 15%, mais ou menos, 10, 15%. Participaria dessa alta normalmente, obviamente se subisse mais que isso, você ficaria travado, digamos lá, no 15%. O que já é um bom retorno, dado que recentemente já subiu, sei lá, 20%, 10%, enfim. Então você pega essa alta adicional e se você ficar protegido também no intervalo indicativo assim, de uns 15%, que é o que a gente tem visto nas últimas estruturas. Tá? Então imagina agora você compra Ambev e se cair 10%, tiver alguma realizada, alguma coisa nesse sentido, você fica totalmente protegido, não tem nenhum prejuízo. É um pouco desse racional da Fence de forma um pouco mais simples, a custo zero. Aí o Murilo da MB aí, quando ele aparece, tem tempo que eu não aparecia aqui, pelo menos. Bom aí de volta. Não falamos de MDs, até a gente nem olha muito a fundo o ativo bom, não é um ativo barato, nunca foi, essa é a grande verdade. O ativo apresenta forte performance aí nos últimos 30 dias, mais de 9% de alta, no ano ainda cai, ano passado também foi muito ruim. A performance dele foi muito forte, 2011, 2012, 2013. Uma empresa boa, muito bem gerida, mas agora vem passando por um processo, né, mais de dificuldade. Né? O Brasil, sabia disso? É o país que mais se consome biscoito recheado. Caramba. Só vai no trem, no ônibus, comendo ali, não come não, paga, sei lá, quanto é que é um pacote de biscoito recheado? R$3. Vai ali, é o lanche, o almoço, é o que mais se consome isso. E massas também, nós estamos num nível por habitante, né, per capita de consumo bem elevado. Eu acho interessante, o problema é o custo agora, trigo, né, toda a matéria-prima deles está subindo bastante. Então, né, mas o dividend yield foi baixo, tá? Representa aí 1,3% de yield, é baixo. Não compraria olhando isso, né? Tem outros ativos, até uma BVMF que está na nossa carteira de dividendos, que tem 5% de yield. A própria Ambev tem hoje 4,5% de yield. Uma CETIP, um Itaú, que deve estar beirando 6%, uma Natura com 7%, olharia essas ao invés de própria M. Dias Branco, foi 1,21 por ação, só que a ação negocia R$90, então dá 1,30. O yield baixo, tá? E o cenário boa, ele tem todas essas em carteira, boa, né? São ativos aí que a gente olha com um retorno, né, ainda interessante. BVMF agora só está na ponta short, na nossa carteira semanal short, foi por conta do forte desempenho no mês de março, surpreendendo positivamente. A gente não tem Suzano na dividendos porque não tem yield já, né? É crescimento, né? É intensivo em investimento. E ela também está alavancada, né? Está desalavancando agora. Só complementando Ambev, a gente sabe que tem muita gente que tem Ambev por conta de dividendo, né? Dividend yield ali, e você falou na casa de 4%, mas pode cair, né? Porque a ação subiu e o lucro talvez não acompanhe nesse sentido, né? Então, só o pessoal que tiver Ambev, ficar bem atento aí que esse dividend yield que você olha talvez seja menor. E por isso que a gente recomenda uma Fence ali, para pelo menos proteger o seu capital ali, porque o dividendos pode cair, de fato. Não. Ontem a gente falou um pouco, né? Ontem a gente recebeu aqui a parte de capital protegido 10, foi lançado o novo capital protegido 10, que é o Berkshire Hathaway. Pô, o que é isso? Warren Buffett. Agora todo mundo sabe quem é. Então é o dono, né, desse fundo de investimentos, dessa gestora de recursos. E o último, que era o 3, capital protegido 3, tinha uma barreira de 25% de alta. Bateu a barreira, mas entregou 25% de ganho. Esse de 1 ano e meio não tem barreira. Então você vai capturar o ganho desse fundo e, pô, o maior gestor de todos os tempos, né? Comprado em ações, Coca-Cola, American Express, o ketchup lá, Heinz, né? Heinz, não sei. Heinz, que todo mundo conhece. Então, assim, é bem interessante o produto, com R$5 mil só de investimento mínimo, diversificação. Ó, o Murilo, vou entrar nesse fundo de capital Brasil. Não, assim, gente, sem brincadeira, é impressionante
você está comprando uma gestão ativa de um cara muito bom. É aquilo que a gente fala. Pô, Warren Buffett e Jorge Paulo Lema, né? Sem contar Beto Sicupira e Marcel Telles. O que eles investem? O cara vai e compra Burger King. O cara vai e compra Ketchup Heinz. O cara vai e compra Brahma, Antártica, faz a fusão, Ambev, compra lá fora, faz a Ambev. Ah, mas é marcas que já estavam aí, todo mundo conhecia, tudo mais. E, mesmo assim, ele pega e paga. Paga o caro, que absurdo. E lá o cara consegue entregar mais retorno, tudo isso. Então é impressionante, né? O Warren Buffett é a mesma coisa. Coca-Cola, American Express, Procter & Gamble. Aí você olha, você fala, pô, o cara tá comprando um negócio que já tá aí, todo mundo conhece. Sim, mas ele enxerga valor, ele enxerga retorno. E eu não esqueço isso. Na época da internet, perguntaram para ele, Buffett, você não vai entrar em nenhuma, você tá perdendo o bonde da história, o reduzir tá ficando para trás. Você tá velho e não tá acompanhando aqui, pô. Eu não compro um negócio que eu não entendo. Quando vocês falam, até eu pergunto aqui, pô, vou entrar nesse ativo de tecnologia. Eu também sou cético com tecnologia, que se eu não entendo, pode vir uma outra e substituir. E acontece isso muito. Então, eu também sou cético. Não que não tenha valor, não possa andar, tudo isso. Quando eu era gestor, já tive B2W em carteira. Teve um momento que deu para surfar uma onda, depois caiu muito. Mas é mais complicado, né? A gente brinca aqui. Eu não sei se um site na página internet vai estar... Daqui a 20 anos ele vai estar aí. Uma Ambev, a cerveja, provavelmente, muito provavelmente, ela existirá. O Garbelotto pergunta por que não temos acessos a esses papéis. Aí o Murilo ME falou para entrar em contato. De fato, a gente tem a XP Nova York, mas o fato do Berkshire ser tão interessante é porque o trâmite, burocracia é zero, né? Você vem aqui e compra essas ações com capital protegido, indiretamente, obviamente, e o trâmite é quase zero com o ticket médio pequeno. Então, é bem interessante do que você abrir uma conta lá fora, etc, etc, etc. Chama bastante atenção. Outro ponto é a questão da diversificação, né? A gente vem falando de fato. Os Estados Unidos, ele está crescendo, está recuperando de uma maneira muito mais sólida do que aqui, o Brasil. E nada mais interessante do que você ficar alocado nos Estados Unidos com um gestor como o Warren Buffett, né? Então, e com capital protegido. Então faz muito sentido. Há pouco tempo a gente lançou aquele capital protegido de S&P, que era uma visão mais macro. Agora é justamente talvez uma continuidade você tentar ficar alocado ali, por mais que sejam empresas globais. Eles têm muito foco ali nos Estados Unidos, então bem interessante você ficar do lado de um gestor que tem gerado tanto valor numa economia que vem se recuperando muito mais rápido que aqui no Brasil, né? Isso. Com o ticket mínimo baixo, R$5.000. Isso, né? Tem esse o ponto, né? O nome é capital protegido, o pessoal já botou aí, é Berkshire. Eu estou escrevendo aqui para vocês, Hathaway, né? Eu estou escrevendo aqui para vocês, é isso aqui, capital protegido 10, linkado, né? Justamente você pegar a performance, o desempenho do Berkshire Hathaway, que é administrado por Warren Buffett. Aí a empresa é tão famosa assim, enfim, o Warren Buffett, etc., que tem vários investidores que compram ao redor do mundo uma ação na época de assembleia, só para ir ouvir o Warren Buffett falar lá na assembleia anual para os acionistas. É muito interessante isso. Custa um valor absurdo. Se você quiser, você pode participar. Vai ter que pagar $25 mil, $30 mil. É caro. Por um almoço com ele. Mas aí depois você vende, porque provavelmente vai estar mais caro. Ele estava vendendo o carro dele, ele tem um Cadillac 2002, né? Ele estava vendendo, o Cadillac vale, sei lá, $30 mil, $20 mil. O cara vende por 100 mil, porque era dele, ele assina no painel. O cara, ele bebe aquela Sherry Coke, todo dia come um hambúrguer, todo dia no almoço, é impressionante. O velhinho com 80 e poucos anos. Só fala que faz mal essas coisas, o cara tá lá bem pra caramba. Ele né? tá todo tranquilo mundo... com dinheiro. Não, e com muito dinheiro. Então, assim, é interessante, vocês sabem disso, a gente vem aqui para vender alguns produtos, o que a gente acha que são produtos bons, né, para ter diversificação e tudo mais. Tem um período de carência, não pode sair, porque essa operação, né, você só perde se tiver o come cota. Se ela estiver ganhando em 6 meses, tiver o come cota, ele come a cota, depois ele volta, o fundo acaba apresentando queda. Mas normalmente você investiu 100 mil, você no mínimo recebe 100 mil de volta e também, né, tiver a valorização que a gente não acredita. E ele, o pessoal perguntou, ele compra BDR? Não, ele compra ações
no mercado norte-americano. E ele tenta sempre ser um investidor ativo. O que é um investidor ativo? Ter uma participação relevante para estar no conselho, indicar conselheiros e participar ativamente da estratégia da companhia, isso que ele tem feito. Então, é interessante o ativo, a gente gosta, né? E recomenda também a entrada nesse capital protegido, pelo menos colocar um percentual, né? A taxa de administração é de 1% ao mês? Não. A taxa de administração é 1% ao ano e já está dentro, já está embutido. É isso que é importante. Capital protegido. No capital protegido já está, esse 1% já está lá. Não vai pagar mais por isso. Quando se monta essa estrutura do capital protegido, já embutiu essa taxa. Então você não vai pagar nada por isso. Vai pegar a rentabilidade toda que ele tiver. Antes tinha uma barreira de 25%, esse é melhor ainda, não tem barreira. Subiu 100%, você vai botar. E caiu 10%, você vai sair com o seu dinheiro investido. Então... basicamente, primeiro, é um investimento muito simples de entender. De fato, os custos estão tudo lá dentro, etc., capital protegido. Mas o mais importante, só bater na tecla de novo, é a questão de diversificação, né? Imagina que você tem um portfólio de renda variável, nada mais justo que você alocar ali, sei lá, 10%, 15% que seja, numa economia que cresce mais rápido que o Brasil, num gestor que é top, enfim, não precisa nem elogiar, que, enfim, todo mundo já conhece. Então, faz todo sentido aí para o portfólio de renda variável fazer essa diversificação e ainda sem risco de principal, né? É isso aí, são 18 meses, tá? Não pode resgatar. Porque a gente não pode resgatar que é feita uma operação estruturada em renda fixa para proteger o seu capital. E o restante é aplicado, né, seria assim, tentando explicar para vocês da maneira mais simples. Então é o seguinte, ele já embute, ele está em administração e tudo mais, ele compra um título aqui que protege a renda fixa. Então para baixo você não perde. Para cima ele aplica nesse fundo. Então por isso tem que manter. Para você ter uma estrutura, né, que você, posso resgatar a qualquer momento? Não tem essa molezinha. Subiu 30, eu quero sair. Não tem essa molezinha. 1 ano e meio, tem que levar até o final do fundo, não pode sair, tá? Então é por isso que é importante. Isso é o COI, né? Certificado de Operações Estruturadas, não é registrado no COI, não, é um fundo mesmo, né? E a gente acha bastante interessante. E tem prazo, não dá para entrar depois. Agora eu acho que a economia vai subir. Não tem. Ele termina, se eu não me engano, essa semana, sexta-feira, dia 17. Tem que aproveitar a oportunidade, que nem o capital protegido da S&P, que foi teve muita captação, etc. Mas é um intervalo fechado, não adianta depois querer entrar, porque... Aí só, sei lá, quando vai ter o Berkshire 3, né? Porque o último terminou há pouco tempo, ele durou 1 ano e pouco também. Então... enquanto tem a vigência de fundo, difícil, assim, não é impossível, mas dificilmente vai soltar o mesmo, né? Porque já tem um vigente, então, tem que aproveitar agora mesmo. Isso é interessante, então, chamando atenção aí para o capital protegido 10 com vencimento, último data. Como foi o último, entregou 25%, bateu na barreira. Foi o fundo Berkshire Hathaway, entregou 25,68%, mas quem aplicou nele levou para casa 25%. 25% de alta, protegido se caísse? Nada mal. É impressionante, então a gente reitera aí, né, interessante. Obrigado, Felipe. Recebi elogio aí hoje, viu? Olô. Suas apresentações na conta corrente da Globo News são as melhores, obrigado. Eu tentei até vender um pouco a XP, né, fazer um merchanzinho, né? Dona deu mole quando falou assim, onde é que eu encontro debêntures incentivadas? Na XP. Na plataforma da XP. Aí ele, não, mas em outros corretores? Sim, na plataforma da XP, né? Então, tinha que falar um pouquinho sobre isso. O Murilo tá falando, né? O último que ele entrou no dólar tinha barreira de ganho e barreira de nocaute. Infelizmente, o dólar subiu muito mais do que o esperado e o fundo saiu no 0 a 0. Né? O que perdeu foi isso, era o custo de oportunidade. Gente, vou comprar esse fundo, é a mesma coisa que comprar renda fixa? Não é. É pensar diversificação em ações. Estou aplicando no fundo, olhando no horizonte de 1 ano e meio, que se o melhor dos mundos, ou esse fundo, esse Berkshire, entregou uma performance positiva, os ativos que ele possui em carteira subiram, vai te entregar essa performance. Exposição ao mercado norte-americano, como já citou o Kim, que é para cima, melhora por lá, empresas, resultados melhores, economia crescente. Pior dos mundos é você levar o seu dinheiro, como citou aqui o Murilo, custo de oportunidade, é você levar para casa. O meu custo de oportunidade é 12%, 13%. Sim, mas não dá para comparar quem quer estar em ações com quem quer ter renda fixa. Só porque a gente usa instrumentos de renda fixa não quer dizer que é comparável, é só um meio para atingir o fim, que é renda variável. Então você tem um portfólio de renda variável, é ali que você vai se encaixar, é aí que vai se encaixar o seu investimento.
Se você está olhando renda fixa, aí você tem que comparar com LFT, LTN, LCI, LCA e não um fundo dos Estados Unidos de renda variável, aí não faz sentido, entendeu? Obviamente é sempre bom ficar de olho ali no custo de oportunidade, etc. Mas uma vez que você toma uma decisão estratégica de alocar o seu portfólio em renda variável, você tem que trabalhar dentro daquele portfólio de renda variável da melhor maneira possível. E é isso que a gente está falando. Por isso que não dá para comparar com renda fixa, porque a comparação de renda fixa fica no seu portfólio de renda fixa ali, né? É isso. É o que falou o Murilo, quer algo melhor do que aplicar em ações com risco zero, onde tem isso. Esse é o grande ponto. Porque imagina que daqui a 1 ano e meio, digamos que esse fundo tenha apresentado uma queda de 30%. O que você botou, você levou. Então, tem isso, tem XPTD11 também, que você está levando ação com desconto de hoje de 18%, tá, gente? 18%. Tem umas oportunidades bem interessantes ali. De novo, não vai ser tudo em não vai ser tudo no Berkshire, não vai ser tudo no XPTD, mas, pô, juntar, dá para fazer uma estratégia muito interessante, fazer junto com o Topix ali e mais carteira short também. E isso que o Kim está falando é muito interessante, né? Eu propus para o pessoal da Globo News, né? Quem sou eu, né? Mas eu propus, me perguntaram o que seria um programa legal, que eles não aguentavam pergunta de LCI e LCA, pergunta do participante. E aí eu falei, por que você não faz um programa de alocação? A gente pode vir no mês de maio e a gente faz um programa de alocação. Por isso eu estou falando para vocês, para que chegue no dia aconteça, né? Lá o programa, viu? A gente deu ideia. Que era, vamos montar uma carteira, pega um indivíduo com 20 a 25 anos, pessoa nova, que vai ter um perfil muito mais arrojado. Eu não gosto da palavra agressivo, né? Mas um perfil muito mais arrojado. Então, ele pode ter um percentual maior em ações, um percentual, ele vai diminuindo, em renda fixa. Hoje, em títulos pré, voltou, né, o pré, não lembrando disso, a gente recomendou há pouco tempo, quem travou o pré 13,5, janeiro de 17, tá rindo de orelha a orelha. Aí a gente falou pré, um pouco em dólar e também aí a gente vai falar debêntures incentivadas, LCI, LCA. Aí parte para um cara, uma outra apresentação, uma outra alocação, um cara que já tem 40, 45 anos, tem filhos, tem que pagar mais conta, tem uma despesa muito grande mensal, aí um percentual em ações, um perfil moderado. Ainda assim, um long short, dólar, tudo isso. E uma pessoa já aposentada com 65 anos, 70 anos, que já não tem os custos, né, que já tem uma moradia, os filhos já estão crescidos e trabalhando, não tem aquelas despesas todas e quer aproveitar o dinheiro. Aí era uma carteira com alocação menor em ações, mas mais em títulos, renda fixa e tudo mais. Pô, eles adoraram essa ideia, vamos ver se a gente faz em maio. E aí, o que eu tô falando com tudo isso aqui? É justamente falar para vocês, né, que tem que diversificar portfólio, né? Eu não vou botar tudo, isso que quem falou, tudo no capital protegido só daqui a 1 ano e meio, se você tiver liquidez, achar que é interessante, mas o ideal é que colocar um percentual em dólar, um percentual em pré, ações. A gente sempre falou isso, mês de abril a gente estava mais otimista, a bolsa está andando, mas também é legal fazer proteção. FENS a custo zero, então... quanta coisa dá para fazer, né? É isso aí. Ó, o Murilo apareceu aqui, todo mundo falando, tá, não sei o que, ela viu? Cadeira aí, Murilo aí, mais famoso aqui do que o Ricardo Kim. Olá. Que aparece no Jornal Nacional. Mas é isso. Produção, audiência, como é que tá hoje a audiência aí na TV, produção? Acorda aí. Hoje é terça aí na produção. 436, a gente tá mais fraco um pouquinho, mas ó, mercado afundando, tá formando aqui o Danilo, tá? Stops acionados. Então tem que... O Rod Deus está falando aqui, só tem uma correção a fazer nesse fundo, o risco não é zero. Se der tudo errado em 18 meses, seu capital desvalorizou cerca de 12% via inflação não, via Selic. A inflação está 8%. Então tem que ver se realmente vale a pena. Mas é isso que a gente falou. Mas é justamente isso que a gente falou, Rod Deus, que não dá para comparar. Você está comparando banana com maçã, o teu custo de oportunidade. Esse é o ponto. Não quero, eu tenho 12% garantido. Quer comprar ações? Não quero. Então, você vai comprar renda fixa. Não, eu quero um dinheiro, destinar uma parte do meu portfólio para comprar ações. Aí, nesse caso, é isso. E ações, você pode ter rentabilidade de 30 como menos 30, até mais, né? Volatilidade maior. Então, é o custo de oportunidade. É óbvio, nosso custo de oportunidade hoje é alto. Você está falando em 12%, 13%. É alto, não tem como não ser alto. É que a gente falou, você já definiu a sua estratégia. Sim. Quero X% renda fixa. Agora, se você é uma pessoa conservadora que tem aversão ao risco e não quer,
então não é para você porque isso aqui é renda variável. Isso. Então você vai olhar LCI, LCA, porque tem diversos produtos de fato que dá para compor uma carteira de renda fixa, mas dado que você definiu o seu portfólio global, e é isso que as pessoas fazem de forma prática, quero colocar 10% em renda fixa, em renda variável, aí sim você vai trabalhar dentro dessa renda variável que seu benchmark vai ser mercado, não vai ser renda fixa, senão você teria alocado em renda fixa. Então é um pouco disso que a gente está falando da comparação que não faz tanto sentido aí. Que isso, o Murilo falou que fez um curso de análise fundamentalista, foi bacana. Vai roubar nosso lugar aqui, hein, Kim? Isso aí. Já entrou Tomar aqui cuidado, no chat, filho. ela já tá falando. Boa, Murilo, é isso aí. Isso aí, também acho, diversificação é tudo. Não ponha, o próprio Warren Buffett fala isso, não ponha todos os ovos numa cesta só. Outra frase dele, é muito interessante. Também, tá? 7º curso que ele faz na XP, excelente. Fernando Faria, tenho em minha carteira de longo prazo 2.000 ações de Vale. Vale a pena sair e entrar nesse fundo? Para longo prazo, acho que vale uma parcela sim. De novo, Vale, a gente gosta da empresa, de fato, para longo prazo, falando, sei lá, 3, 5 anos, vai ser uma empresa que depois desse ciclo de commodity, depois desse ciclo de investimento, vai estar muito bem posicionada ali em termos de custo, vai ser muito eficiente, é uma das maiores ali, as mineradoras de alto custo vão começar a fechar a porta, a diminuir capacidade, etc. Então essa dinâmica talvez pressione menos a commodity daqui a um tempo. Mas agora, no curto, médio prazo, tá bem difícil para Vale. Um movimento muito interessante, em termos práticos aqui, se você tem Vale, é justamente você pegar uma parcela dessa posição e colocar nesse fundo, porque o fundo tem duração de, sei lá, de 1 ano e meio. Então, durante esse 1 ano e meio, eu acho que as perspectivas para Berkshire são melhores que para Vale. Tudo bem que o mercado pode antecipar para Vale? Pode. Mas aí você vai ter o resto da sua posição em Vale. Mas acho que parcela desse montante que você tem em Vale, acho que faz sentido você diversificar sim, do que ficar num ativo ali que no curto e médio prazo vai continuar sofrendo, né? Depois me perguntar, eu colocaria? Colocaria. É 1 ano e meio, a gente pensa em Vale num prazo maior, como falou aqui, em 3, 5 anos. Saiu daqui a 1 ano e meio, de repente você poderia ir para Vale, que de repente ela não antecipou essa alta. Precisa saber... Protegido para baixo, né? Você está protegido de perda. Na Vale você não está. Se a Vale cair, você está perdendo. Aí passou 1 ano e meio, o Vale não está 15, está 12, o Berkshire subiu 20. E aí? Só precisa entender se o seu portfólio de renda variável é só Vale. Se for só Vale, assim, talvez um movimento mais forte para outras ações até também faz sentido. Mas agora se o seu portfólio é gigante, tem um pouquinho de Vale ali, aí até faz sentido eu trocar boa parte da posição. Mas, de novo, precisa ver o quanto que é do seu portfólio para entender qual seria a melhor estratégia, mas faz sentido sim. Eu não vi mais perguntas. Eu acho que eu não vi mais. O Rod Deus falou que tá sem áudio na XPTV. Estamos aqui, ao vivo para vocês. Lembrando que amanhã nós temos nosso programa Infomoney na XP, na Infomoney TV, né? No site lá, ao vivo, que a gente vai falar um pouco política, obviamente. Eu não estarei aqui, vocês estarão aí com o Ricardo Kim, Gustavo Cruz na parte de economia. Embraer, aí perguntaram, Embraer e BB Seguridade. Você fala de Embraer, eu falo de BB Seguridade. Embraer era um veículo mais interessante alguns meses atrás, né? A gente até gostava e tinha boa parte do portfólio em Embraer para pegar alta de dólar e dólar no patamar mais alto, mas com o tempo ali a gente viu diversos sinais, né, da questão de dependência do governo, ainda que faça pouca parte da receita, a parte doméstica, o governo é um cliente muito importante. E a gente tem diversos pagamentos atrasados já, etc. Então, tem um ruído, tem um risco ali que a gente achou que diminuiu bastante o risco-retorno, a gente preferiu ficar alocado em Suzano para a parte de exposição a dólar, tá? Então, é um pouco desse nosso view em Embraer. Se você quiser ficar exposto a dólar, a gente acha um melhor veículo Suzano, tá? O Murilo perguntou de BB Seguridade, né? É um ativo hoje, não é barato, a gente gosta, mas está 18,5 vezes lucro. É alto para você surpreender mesmo positivamente. Continua entregando resultados fortes, cedeu ali, deu oportunidade quando
O Levi falou do anúncio, né, de abertura de capital da Caixa Seguridade, mas não acho que afete tanto assim. A companhia tem espaço para todo mundo, porque é difícil ver alguém com conta no Banco do Brasil e também na Caixa, nos dois bancos, né? Fora isso, a possibilidade de venda do Banco do Brasil ele tem mais produtos do que a própria Caixa. Eu não vejo esse impacto. A gente resolveu até, a gente reduziu posição na MBB Seguridade. E soltou uma proteção também. Ele soltou uma proteção, porque o ativo subiu muito forte e está negociando a 18,5 vezes lucro. Dá para negociar a 20? Dá, mas começa a chamar atenção o valuation, aquilo que a gente fala de bolsa. A bolsa não está barata, chamando atenção. A proteção era de cerca de 17% e você participava de uma alta de 17% também, a custo zero. Então, foi bem interessante na época. Ainda deve estar valendo, basta entrar em contato com a mesa de estruturados lá, né? Isso. E Thiago H perguntando se comentaram os dados de hoje dos Estados Unidos, foi o que eu falei, de vendas no varejo principalmente, foram os que chamaram mais atenção, que vieram abaixo das expectativas, expectativa de uma alta no varejo de 1,1% e veio uma alta de 0,9%. Ponto para os Estados Unidos, né? Tem muitos economistas discutindo que essa piora no payroll, desde o payroll de lá para cá, era que é pontual, porque você teve uma nevasca acima do esperado, um frio mais longo do que as expectativas, greve em alguns portos, tenderia a se normalizar, mas a gente só vai saber aí para frente. E sobre Brim, permanece, não teve nada novo sobre o fato relevante aí da GP, querendo fazer um aumento de capital, negociando um aumento de capital a R$3. Acho que é isso, senhores. A gente vai ficando por aqui, a gente volta amanhã, tempo mais do que estourado, na nossa reunião matinal. Amanhã tem Infomoney, tem Batalha do Século no Infomoney, amanhã tem diversos aí programas. Essa semana eu vou para o Rio, na quinta-feira, para o Jantar de 10, então vou trazer aí, se a gente consegue trazer novos ativos aí que o mercado está falando, está discutindo, acho que é interessante aí para todo mundo. Um grande abraço a todos, uma boa tarde, voltamos amanhã. Valeu, pessoal, boa tarde, bom almoço e até amanhã.